Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vendas a Esporte, um podcast do CT de Vendas. Meu nome é Rodrigo Spínola, estou aqui com o meu sócio e grande amigo Zied Sami Mogabgab. Olha, Zied, não é Ziad, não é Ziad, não é Zayuds. Primeiro, né, os patrocinadores desse programa, que somos nós mesmos, então é um programa autopatrocinado. E como patrocinadores a gente pode falar da gente o tanto que a gente quiser. Nesse episódio, antes de eu passar aqui a palavra pro Zi, a gente vai comentar um pouco das nossas carreiras, o momento que a gente tem hoje, tanto na minha carreira quanto na do Zied, o que fez a gente chegar até aqui, o que a gente enxerga mais pra frente, né? Pra quem não sabe, além do CT, né, a gente trabalha. Como se não fosse trabalho, Como se não fosse trabalho, a gente trabalha. E muito do que a gente viveu, né, Zi, eu acho que fez a gente querer criar o CT, querer desenvolver esse tipo de treinamento diferente de vendas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E eu acho que hoje vocês vão conhecer um pouco do que a gente está fazendo, como que a gente enxerga esse mundo de vendas aqui no Brasil, como que a gente enxerga a educação de vendas aqui no Brasil e talvez os próximos passos aí, novidades que vocês vão ver, inclusive no CT e no mercado, que o mercado está se movimentando, né? Legal, Rodrigo. Você tocou num ponto legal, uma ótima oportunidade para a gente falar um pouco de como que a gente chegou nesse projeto do CT de vendas e o porquê, né? E como você falou no início, além da gente contar um pouco da nossa história, porque nós temos histórias muito diferentes. Uhum. E num determinado momento a gente acabou cruzando, né, na parte profissional. Cuidado aí com o que a gente fala, né? Acabou cruzando, fica esquisito. A gente se encontrou ali num determinado caminho e a gente, a partir desse momento, viveu alguns momentos ali juntos e depois separados, e agora juntos novamente, principalmente no projeto CT e o projeto que antecedeu um pouco dele, né? E quando a gente fala do CT, eu acho muito legal as pessoas saberem o porquê, né? Da onde que surgiu o CT, qual foi a nossa ideia, porque eu acho que é algo assim muito forte, para mim é muito forte o CT. A gente às vezes fica na correria, hoje mesmo, né, tava compartilhando aqui com o Rodrigo, cara, uma correria, minha esposa ficou com imprevisto, tive que correr para pegar as meninas na escola, para chegar aqui a tempo pra gente gravar, daqui tem que correr para uma outra reunião, e a gente vai até umas 8 da noite assim, e o que nos move, o que nos faz continuar tocando esse projeto e acreditar de verdade nele, né? Eu acho assim, e já pegando talvez o primeiro gancho disso daí, e nós dois não éramos vendedores, entramos na carreira de vendas e de lá a gente não saiu e a gente acredita, é o que a gente fala muito aqui no CT, né? Que todo mundo é vendedor. E acho que esse talvez é o primeiro porquê. O primeiro porquê. E fez diferença na minha vida, fez diferença na sua. A gente já conseguiu impactar a vida de um monte de gente com isso, quando a gente traz esse tipo de conceito e parece que às vezes abre um pouco a cabeça da galera, né? De tipo assim, cara, realmente, era isso que estava faltando para mim. Eu já tô me especializando nisso, um monte de coisa, eu só não sei vender. Pois é, né? E empresa que não vende quebra, profissional que não vende não evolui. E você vê pessoas, às vezes, muito menos capacitadas que você, mas que sabem vender, o cara tá 10 passos na sua frente. E você fala, mas poxa vida. E eu acho assim, que esse primeiro pilar, ele trouxe outros pilares, né? A gente fala que o CT, ele tem 2 pilares principais, que é o todo mundo é vendedor e o vendas a esporte, que também é algo que junta não só o gosto que nós dois temos por esporte, e a gente vive discutindo isso, mas a similaridade entre esses 2 mundos, né? O vendedor eu vejo muito como atleta, o gestor ele é um técnico, o empresário ele tem que pensar como um dirigente de um clube pensa, poxa, em termos de planejamento, entendendo tudo que acontece dentro do campo, fora do campo, no staff, no treinamento, no vestiário. Isso tudo você está falando de venda, você não está falando de esporte, né? E a gente viveu isso, a gente já teve dentro de campo, a gente já teve à beira do campo e a gente já teve sentado no escritório planejando o que iam estar fazendo dentro do campo. Exatamente. E a gente está passando por isso hoje, acho que na nossa carreira, né? Acho válido a gente voltar um pouquinho, né? E como que começou? Como começou? Vai lá, no teu caso. Como o mundo de vendas, né? Eu era empreendedor, comecei muito cedo, quem não sabe um pouco da minha história, eu venho de família árabe, meu pai é libanês. Zied Sami Mogabgab. Então,
comércio na veia. Desde os 14, 15 anos, o meu pai me levava ali para vender nas férias, na loja de material de construção que ele tinha. Naquele momento eu odiava aquilo. Eu odiava com todas as minhas forças, todos os meus amigos viajando, curtindo as férias, e meu pai me ensinando talvez a lição mais valiosa que eu aprendi na minha vida. E é engraçado como a gente percebe isso depois de muito tempo. O valor que ele me ensinou ali, que é o nosso trabalho. Então ali eu comecei a entender isso, comecei a ser remunerado pelo trabalho. Então não era só, bom, você é obrigado a ir lá, trabalhar, vender, mas ele também me dava, né, uma remuneração para as vezes que eu ia lá. E ali eu comecei a juntar meu dinheiro e entender um pouco do valor que é a conquista que vem através do trabalho. Aos 17 anos comecei a dar aula de inglês e depois, aos 19, 20, depois de voltar de um intercâmbio de 6 meses nos Estados Unidos, de trabalho também, comecei a empreender, vendo muito, né, essa história do comércio, do meu pai e tal. Então ali eu já tinha essa vontade, falei, vamos empreender. E aí comecei a Loca Vídeo, uma locadora de filmes, lá nos anos 2000, 2001. E rapidamente ela cresceu, se tornou uma das maiores redes de Brasília, né? Eu e meu sócio, Léo, na época. E foi tudo muito rápido. A partir dali, né, empreendi também com restaurante japonês, no segmento de construção, eu me aventurei um pouco ali também, mas o mercado virou totalmente de vídeo e a gente teve que se reinventar, eu tive que me reinventar. E isso foi em 2013, quando uma grande seguradora estava chegando, abrindo a operação em Brasília, ela já estava no Brasil desde 97, e eu fui um dos primeiros clientes lá em Brasília, e nesse processo de me tornar cliente, eles me fizeram um convite para ser um consultor, e eles têm um perfil totalmente diferente para os vendedores, né, que acho que até revolucionou um pouquinho o mercado brasileiro nesse sentido, que é trazer pessoas já de um nível social, econômico, cultural, principalmente, mais alto, mas mesmo pessoas que nunca venderam, ensinar essas pessoas do zero como vender. Né? Então, é uma escola de vendas muito forte ali. Comecei, de fato, como vendedor comissionado. Primeiro emprego como vendedor mesmo. Comissionado, né? porque eu tinha que vender na locadora, né? A gente sempre tem que vender em tudo quanto é lugar, mas a gente não entende esse processo muitas vezes, né? A gente vai fazendo no automático. E quando eu comecei ali na Prudential, eu aprendi muitas técnicas, né, muitas formas de vender, muito treinamento. Uma empresa que hoje a gente olha e vê assim, não tem empresa com área comercial que tem um treinamento tão forte quanto o da Prudential. E a gente pode falar isso com autoridade, porque nesses últimos 5 anos, entrevistando vendedores de todos os segmentos, de todas as empresas, você não pega um cara tão preparado quanto o cara que veio da Prudential, né, e agora também várias outras empresas do ramo securitário também copiando esse modelo, né. Então, ali foi uma escola como vendedor e, no início, muito preconceito da minha parte. E eu vou tocar nesse assunto porque, inclusive, é um dos assuntos que nos levou ao porquê do CT. Muito preconceito da minha parte em relação a ser vendedor. Sim. Eu tinha isso dentro de mim porque a nossa cultura aqui no Brasil é muito forte contra o vendedor. Né? O vendedor ele é muito desvalorizado. Ele é visto como alguém que não deu certo em nada e aí foi vender, ou um cara que tem uma habilidade de ser, né, forte em comunicação, ser forte em relacionamento, e esse cara acaba se tornando vendedor. Então a gente depois foi perceber que é muito além disso, né? E é o primeiro porquê aí do CT. Do CT, sim. Então, assim, essa história na Prudential mudou essa chave. Então, através de muito treinamento, muita dedicação, fiz ali 4 anos como vendedor com resultados excelentes, sempre em destaque entre os melhores do Brasil, reconhecimentos nacionais. Consegui mudar meu padrão de vida, isso é muito importante, porque quando eu entrei eu falava assim, cara, se eu alcançar esse resultado financeiro já tá bom. Mas isso na minha cabeça era porque eu não visualizava o potencial que o mundo de vendas tem. Né? Você fala muito isso, que é talvez a atividade que mais se assemelha ao empreendedorismo. Quando não é um empreendedorismo, né? Nesse cenário era muito, muito próximo do que eu já havia fazendo como empreendedor. Então, ali eu tive um resultado muito rápido, financeiro, né? E também profissional. Com 4 anos fui convidado para me tornar um gestor lá. Aí vai para aquela outra parte do estar em campo, né? E agora à beira do campo.
Então, à beira do campo, fiquei 3 anos ali formando equipes de vendas, recrutando, treinando, acompanhando eles. E depois a gente veio para um projeto aqui em São Paulo. Aí a gente se encontra novamente, eu e você, né? Acho que você conta um pouquinho dessas interseções aí na nossa história. 2021. Mas para iniciar uma equipe comercial também com vendedores de alta performance, com comissionamento agressivo, muito alto, aqui em São Paulo, no mercado de segurança eletrônica, através da Emiv, que é uma empresa que estava abrindo áreas comerciais em vários locais no Brasil. Antes ela era só de BH, e a gente ficou responsável pela essa operação aqui em São Paulo. Num ano e pouco, aí a gente formou uma equipe com 35 vendedores, até chegar agora na última etapa, onde eu recebi um convite para me tornar diretor comercial da Rede OK, que hoje é uma das maiores distribuidoras da Serasa, né, parceira Serasa aí. Então, como diretor comercial, aí já um pouco fora do campo, não só gerindo as equipes, mas de uma forma assim um pouco mais de cima, mas traçando estratégias, definindo produtos, campanhas, modelos. Um desafio totalmente diferente, que a gente está ali, estou aprendendo muito, tenho crescido bastante e tenho visto as coisas de uma maneira muito diferente. Mas o que é legal? A gente nunca deixa de ser vendedor. Sim. Né? Então, tudo que eu aprendi lá atrás, eu ainda uso hoje para praticamente tudo que eu faço. E assim, pegando o gancho desse teu momento hoje, né? Você falou, dentro do campo, fora, do lado do campo, né? Ali fora, e agora diretor de uma empresa que tem uma operação a nível Brasil. Pensando na tua posição hoje e nos desafios que você tem, qual é a importância de você ter feito esse processo, de você ter vindo de dentro do campo para fora do campo e aí agora sentado na cadeira de diretor? Cara, total, porque quantas vezes a gente já não passou por gestores que não viveram aquilo. Então a gente vê, muitas vezes, um gestor que é bom para ensinar, bom para dar aula, mas ele não viveu, não sabe de fato o que é. Então, quando a gente passa por todas as etapas do processo, a gente entende ele de ponta a ponta. Né? Então a gente tem uma visão ali 360, e até muitas vezes eu me policio, porque vou enxergar algumas visões como vendedor. E às vezes eu tenho que, eu não tenho que enxergar essa situação aqui como vendedor, eu tenho que enxergar como alguém que está pensando num projeto muito maior por trás disso tudo. Então é um aprendizado a cada dia, e tudo isso que a gente viveu também nos levou para o projeto do CT de vendas, que começou ali num café. Começou num café, né? a gente conversando sobre e era um período em que a gente estava entrevistando muitos vendedores, né, para ver quem tinha o perfil para talvez fazer parte da nossa equipe aqui em São Paulo. E a gente viu esse gap de educação. Muita gente de empresas grandes, de empresas consolidadas, empresas famosas, mas quando você ia olhar a base, o cara não tinha base. Não tem base. Não tem base. E a gente falou assim, caramba, beleza, tivemos uma escola, né? Eu também passei pela Prudential, tivemos isso em comum na nossa história, onde a gente teve um treinamento, onde a gente... E eu digo mais do que o treinamento, a gente teve uma experiência, uma prática que depois, quando você vai estudar, e você entende o que você estava fazendo, né? Porque tem muita coisa ali que é empírica também. É assim que a gente faz, copia isso aqui. Aí todo mundo copia, manda ver, só que depois quando você pega para estudar, você fala, agora eu entendi o porquê que a gente fala isso antes de falar aquilo, o porquê que eu preciso gerar confiança assim, o porquê que eu vendia mais fácil do que talvez o outro vendia, porque eu tenho reputação, porque eu cuido da minha... um monte de coisa. Né? Depois a gente vai entender todos os gatilhos por trás. Né? A gente inicia ali aprendendo como se fosse um robô. Você começa copiando. O que não está errado, porque no início, se você for absorver aquele tanto de informação, você acaba se perdendo. Então, faz assim. Mas não é só faz assim. Treina assim, filma, vê de novo, repete, treina com amigo, vai com colega, e até você ir pegando, vai com o seu gestor, né? Então, um processo ali muito bem traçado, mas depois que a gente executa ele, a gente precisa entender o porquê para que a gente possa aperfeiçoar e evoluir. Isso. E aí a gente entende cada parte do processo e evolui. E isso fez com que a gente conseguisse enxergar essa deficiência que a gente tem hoje, né, no nosso país, praticamente, em relação à técnica, conhecimento, né, de vendedores de todos os segmentos,
E também aquele ponto que a gente falou de que as pessoas não se enxergam como vendedores. Sim. Então, os autônomos, um servidor público, um gerente de empresas, os empresários, todo mundo tem que ter um mínimo, né, de conhecimento e de entendimento sobre vendas. E acho que essas foram as nossas dores ali, nas nossas conversas, para a gente chegar no projeto do CT. Poxa, e aí? O que a gente pode fazer em relação a isso? Né? E já era algo que a gente já conversava com os nossos vendedores, fazendo essa... Eu lembro que a gente corrigia muitos erros e talvez muitas dificuldades da galera usando a analogia do esporte, né? Sim. E a gente via que era algo que fazia o pessoal entender mais fácil. E a gente falou, poxa, o atleta, se o cara não treina, ele não performa no jogo. Quantas vezes você está fazendo roleplay, quantas vezes você está revendo teu script, quantas vezes você está avaliando como é que foi tua reunião? Pô, nenhuma. Então você não vai melhorar. Pô, entendi. E aí a gente falou, cara, vamos consolidar isso aqui, né? Todo mundo é vendedor, vendas é esporte. E daí surgiu o CT, que já tem impactado muita gente, já tem muita gente que não se via como vendedora e hoje vira pra gente e fala, poxa, consegui fechar um contrato porque eu vi um vídeo que vocês fizeram, consegui mais clientes porque vocês estão me ajudando, e gente recomendando a página, gente que não é nem vendedor, isso é muito legal. Né? Vendedor de profissão, né, que eu digo. Essa é a transformação que nos traz a motivação para o que a gente faz. Acho que todo mundo tem que identificar ali na sua vida um propósito e uma motivação para alguma coisa, e quando ela encontra isso, ela realmente se transforma naquele processo. Sim. E se realiza, se complementa, né? E encontra ali a felicidade no que ela está exercendo. Sim. Isso é muito Só importante. Pegar um gancho antes que eu me esqueça de algo que você falou, que eu acho que é muito importante, principalmente para quem é empreendedor, para quem é gestor ou para quem vai desenhar algum modelo, algum método, algum processo de vendas. E eu acho que você está passando por isso hoje como diretor. Eu também, à frente das empresas que eu estou tocando e das startups que eu dou conselho na área de vendas, também penso fazer isso, que é criar um método, criar um modelo que as pessoas consigam seguir sem pensar. Né? Eu falo assim, a prova de idiotas. Tem que ser um modelo à prova de idiotas. Cara, faz isso aqui, não me pergunta o porquê, depois que der certo a gente conversa. Aí o cara vai lá, faz igual um robozinho e fala, uai, deu certo. Quer entender? Tem gente que não quer nem entender. Não quer entender, continua fazendo que dá certo. Pô, quero entender. Então senta aqui que eu vou te explicar o porquê que foi feito assim. Porque se você vai explicar a teoria inteira do negócio pro cara e deixar o cara pensar no modelo, pô, faz um modelo, ó, faz assim, 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 assado. Beleza. Repete isso agora 1000 vezes. Pronto, deu certo? Deu certo. Se quiser eu explico. Isso. Né? A gente viveu isso, eu acho, né, no mercado de seguros, a gente viveu isso no mercado de segurança, você está vivendo isso hoje no mercado de crédito, e a gente vê que o que dá certo são modelos replicáveis, modelo que o cara sabe em que etapa da venda que ele está, o que ele tem que fazer para ir para a próxima, o que ele fez para chegar onde ele está. Isso mostra o cara que vai se diferenciar ali, né? Sim. Primeiro, o cara que consegue colocar em prática o plano. A gente tem essa tendência de sempre contestar, de sempre querer fazer do nosso jeito. Isso. Quantas vezes a gente quebrou a cara com isso? Eu tenho histórias aqui para contar de vezes que eu tentei fazer do meu jeito e quebrei a cara, me estrepei. Então, quando a gente tem a maturidade de absorver aquilo, a gente fala muito de espírito de aprendiz, né? Quando a gente pega e esvazia o copo e fala assim, cara, deixa eu aprender esse negócio de verdade. Aí você consegue entender, aplicar esse processo, esse modelo. Na verdade, você vai entender ele no segundo momento. Então, você aplica, tem um resultado, e aí quando você passa para o momento do entendimento, aí você já está separando os caras que têm algo diferente. Exato. É porque não necessariamente você precisa entender o que você está fazendo para você ter resultado. Né? A gente conhece campeões de grandes empresas na área de vendas que caras não sabe metade da teoria do que ele tá fazendo. Sim. Só que ele faz como ninguém. Porque ele faz. O importante é engraçado isso, né? É porque em vendas, para você ter resultado, você não precisa saber, você precisa fazer. Então, se você for um robozinho que tá fazendo exatamente o que foi pedido para você fazer, contanto que isso seja algo bom, fundamentado, que dá certo, cara, você vai ter resultado. Agora, tem um monte também de teórico de vendas aí nas empresas que o cara estudou em Harvard e tudo, mas o cara não tem resultado, porque não faz.
né? E isso você vê demais. Eu tive essa tendência de querer ser um pouco o estudioso do negócio, mas eu vi muito rápido que o que me dava resultado era fazer a parada. Então eu acabei tendo que ir aprendendo enquanto eu fazia. E beleza, eu sempre gostei de aprender, então eu falei, pô, deixa eu juntar as duas coisas. Eu não gosto de fazer um negócio sem... Eu não gostava de me sentir cego, né? Tipo assim, só faz. Eu queria entender. Mas eu vi rapidamente que, assim, peraí, se eu só ficar estudar não dá resultado pra ninguém. Se eu fizer e depois estudar e aprender, aí eu consigo ensinar para os outros. Aí veio o CT, aí veio esse momento que a gente está tendo, algumas oportunidades que eu tive na minha carreira, principalmente em termos de ser conselheiro de algumas empresas, de participar do board de algumas startups, veio talvez dessa capacidade de ensinar o que eu consegui aprender e falar, eu já fiz, funciona, eu consigo ensinar e mostrar como é que faz também. O eu já fiz faz toda a diferença. Toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, se você aprendeu, mas não botou em prática, vai lá e faz. Sim. Na nossa última experiência aqui no mercado de segurança eletrônica, gerindo as pessoas, a gente, quantas vezes ia junto com os vendedores para mostrar, olha, é assim. Não adianta só você ensinar e vai. Você tem que ir junto. Isso. Você tem que ir junto, pega na mão, faz 1, 2, 3 vezes junto e depois larga, né? Mas você tem que ser a referência ali de que eu não só sei ensinar, mas eu sei fazer. Eu sei fazer também. Isso traz uma autoridade como gestor, assim, que faz total diferença. Uhum. E assim, se a gente pegar alguns dos nossos, eu não falo nem dos vendedores, eu falo dos amigos que a gente formou nesse negócio, são pessoas que passaram talvez pelas 3 etapas de aprendizado no mundo de vendas. O primeiro é ele ouvir o que tem que ser feito. Quando a gente falava para ele, precisa fazer assim por causa disso. O segundo é quando ele vê alguém fazendo, então quando a gente ia junto e o cara via a gente fazendo o que a gente falou lá no escritório, aí o cara, opa, legal, ele sabe a teoria, mas o cara sabe a prática também. E o terceiro é quando ele já consegue fazer sozinho. É quando ele consegue replicar isso. Fala, pô, beleza, já vi o Rodrigo fazer, já vi o Zé Ed fazer, agora deixa eu tentar fazer sozinho. Consegui fazer igual. Deu o mesmo resultado. Acabou. Eu falo, solta os cachorros, deixa o cara corre sozinho e... A gente nunca solta 100%, né? Não, nunca solta, mas você deixa a coleira esticar. É porque o ser humano é assim, né? Por mais que a gente aprenda, valide, tenha a prova social que aquilo ali funciona, num determinado momento a gente vai querer mudar. Você volta, aí você vai quebrar a cara. A gente vai querer fazer um negocinho diferente. Na hora que você vai ver, você tá saindo do trilho de novo. Opa, o que eu tô fazendo diferente? Cara, eu tô fazendo diferente. Isso. Então aí você volta pro trilho de novo. E por isso é importante, né? O gestor tá sempre ali acompanhando isso e tendo esse papel mesmo de detectando essas variações ali, porque é do ser humano. Eu não sei... Não lidamos com robôs, né? Eu não sei muito a tua visão sobre isso, Zi, mas assim, minha visão é pensando num âmbito de empresa. Eu acho que a tua visão como um diretor de área de vendas, acho que deve ser bem parecida, mas eu acho que tem muito... Eu vou falar do empreendedor, do founder, do empresário, e talvez você vai conseguir trazer isso para o mundo do gestor, do gerente ali. Mas eu vejo muitos desses caras que estão muito distantes da operação. Que fica falando aqui do ar-condicionado, mas não sabe o que acontece lá no calor da rua, não sabe o que acontece com o cliente, aí fica querendo aqui ditar regra e falar o que tá certo e o que tá errado, mas não vai lá, né? Por exemplo, daqui a pouco você vai numa reunião com o cliente. Sim. Você é o diretor comercial da empresa nível Brasil. Sim. Por que isso? Qual que é a importância disso e o que isso traz pro teu negócio dentro do escritório? Qual que é o impacto disso, de você estar tão próximo assim da rua? Eu vou dar essa sugestão para todo mundo que já está assim, numa posição hoje de C-level ou de founder ou de sócio. Tem que entender a ponta, tem que entender as dores não só dos seus vendedores, da sua equipe comercial, você tem que entender as dores do cliente. Não adianta nada você ficar só analisando estatística. A estatística é uma ferramenta muito útil, mas a gente ter essa experiência com o cliente, com o vendedor na rua, aí a gente consegue sentir de verdade assim, o que está por trás da estatística. A estatística às vezes nos mostra um detalhe assim, poxa, tem um percentual de clientes que estão insatisfeitos com isso. E isso faz com que a gente enxergue o número de uma forma e às vezes pense que é um grande problema. Ou
às vezes não dê tanta importância para esse problema. E quando você está perto do cliente, próximo dele, você consegue dimensionar se esse problema é pequeno ou é grande. Então você faz uma leitura de um problema e às vezes você fala assim, poxa, você descobre junto ao cliente que, cara, tem esse pequeno problema, mas ele está extremamente satisfeito com todas as outras coisas que você está entregando para ele. Aí, ok, a gente tem que consertar esse problema, mas vamos enxergar também o contexto em geral, todo o resto. Mas, às vezes, ele tem um problema, que aparece só esse problema, mas é um problema que é tão desgastante, vai tão a fundo ali numa dor que ele tem, que inviabiliza dele continuar sendo seu cliente. Uhum. Então, estar próximo do cliente, estar na rua, é para ter esse entendimento do que realmente é ali quando a gente vê só as estatísticas. Legal. E não só nessa relação do cliente com a empresa, mas também na estratégia comercial, no dia a dia, né? Porque a gente vai pensar ali, poxa, a gente tem hoje empresas com diversos modelos. Tem empresa que fragmenta todo o processo comercial em pré-vendas, em closer, em SDR, em pós-venda, em customer service. Você tem empresas que o vendedor faz tudo, da ponta até a ponta, e não tem certo ou errado. Sim. Tem alcance, tem taxas de passagem, tem estatística. Então, quando você está com o modelo, você tem que entender a fundo, né, o que está acontecendo ali mesmo para saber para onde você vai. Se você vai para cá, para lá, se está dando certo o que você está fazendo. E estar na rua, acho muito importante nesse sentido aí. Faço questão, né? A gente tem feito essas visitas sempre com os principais clientes, não só os principais, mas assim, aleatório também. E é uma experiência incrível que eu acho que todo mundo tem que ter e continuar tendo. E continuar vendendo também. Porque em todas essas reuniões é engraçado que eu vendo de novo para o cliente. Não só o que ele já tem, mas outras ferramentas, outras coisas ali. O que era para ser só uma visita de... institucional. Institucional, vezes, de aproximação do cliente, alguma coisa, né? E acaba que você vende a empresa para ele. Vende a empresa, vende novas soluções para ele, vende a confirmação, você reforça a confirmação ali do contrato que foi feito ali atrás. E eu acho assim que uma das grandes falácias que tem nesse meio corporativo no mundo de vendas é que conforme o cara vai subindo a escadinha, né? Vamos botar aí vendedor, aí ele vira gerente, aí agora diretor, beleza, ele vai ser CEO da empresa algum dia. Muita gente às vezes quer subir essa escadinha para trabalhar menos, né? Pô, sou vendedor, tô me lascando, nossa, me ferrando aqui, quero ser gerente, porque enquanto eu tô aqui me ferrando, o gerente tá lá sentado na cadeira lá. Então eu quero ser maior. É engraçado, porque acho que 100% dos vendedores acham que o gerente trabalha menos que eles. Sim, e os gerentes acham que o diretor trabalha menos ainda. E o diretor acha que o CEO nem vai na empresa. Mas é engraçado, assim. E como vendedor eu trabalhava muito, tinha muito sacrifício, você também. A gente viajava, ficava longe da família, eu as filhas pequenas em casa, minha esposa cortando dobrado, e eu fora por 3, 4 dias, né? Depois, como gestor, desafios diferentes, mas tão intensos quanto. Aí você tem trabalhar a sua equipe sábado, domingo, você tem vendedor te ligando às 10 da noite porque ele está com um problema assim assado. Se você não tiver lá, ali, principalmente nos casos mais sérios, né? Disponível para ele, você perde esse cara. Você perde aí o cara te liga no sábado, no domingo, então você tá ali conectado também direto e você tem um sofrimento psicológico também muito grande, porque você acaba ali sofrendo junto com eles, comemorando junto com eles, então também você fica vendo aquela montanha-russa, né? E hoje, como diretor, assim, acho que eu falei isso com você outro dia, né? Eu tenho lá uma lista de tarefas a fazer com 10 coisas que eu tenho que fazer. E aí eu passo o dia ali, na hora que você olha, beleza, eu matei 5, mas já entraram mais 5. Então é uma roda que parece que não termina. Quando não entraram mais 8, né? Eu comecei com 10, eu fiz um monte de coisa e terminei o dia com 13. Trabalhei pra caramba o dia inteiro, cheguei em casa, abri o computador e no outro dia você acorda de manhã, tem mais do que você vai fazendo filho ali. Né? Então acho que é muito preconceito mesmo de cada categoria, né? Sim, querer sim. Se gabar um pouquinho, mas são desafios diferentes e é isso, se você se dedicar, se você entregar, cada uma delas você vai ter muito trabalho e você vai chegar onde você quiser. Sim.
Mas Sim. me fala agora, né? Eu falei um monte. Eu gosto muito de contar a sua história, Rodrigo, porque você falou sobre estudar, sobre esse seu início, né? O perigo de se tornar um cara mais teórico do que um cara da prática. Eu sei que você não é esse cara, eu já vi isso, né, na prática. Mas conta um pouquinho disso, por quê, né? Que você quase teve esse risco lá no início. Como que você entrou para o mundo de vendas? Cara, então, assim, a minha história era engraçada, porque eu cresci em Brasília, né? A gente cresceu em Brasília e eu fui preparado para ser servidor público minha vida inteira. Meu pai e minha mãe eram servidores, eu escolhi o meu curso de faculdade pensando no concurso que eu queria fazer. Então, não fiz, quem não sabe, eu fiz contabilidade, então quando as pessoas me apresentam, falam assim, o Rodrigo é contador. Eu falo, não, eu só fiz o curso porque eu queria ser auditor. Esse era o meu plano. No meio do meu curso na faculdade, eu acabei passando em alguns concursos, passei no concurso do Senado, passei no concurso da AGU, que me chamou rápido, então tomei posse lá na AGU, antes de formar praticamente, e isso me possibilitou casar, né? Eu já estava namorando há muito tempo com a Lilian, e aí casamos, e beleza, né? Atingi o objetivo, servidor público com... Até para as pessoas dimensionar um pouquinho, né? É um órgão super valorizado, muito alta, de Advocacia Geral da União. Super valorizado. Estabilidade, então assim, é o sonho de quem está fazendo, um dos sonhos, né? Isso. Mas de quem está fazendo concurso público, você teve essa vitória muito novo. E a estabilidade no serviço público, com 3 anos você conquista a estabilidade. Pra quem não sabe, estabilidade, tipo assim, vamos ser bem sinceros, você não é demitido nunca. Só você fizer você matar alguém. Você matar alguém. Ou se você roubar muito, né? Porque a gente já viu vários casos aqui no Brasil. Beleza. Com 2 anos, teve uma virada na minha vida que foi o seguinte. Eu falo que a conversa de jantar lá em casa era muito desleal. Você conhece a Lilian, super empreendedora, abrindo negócio aqui, abrindo negócio ali, abriu o escritório dela de arquitetura na mesa de jantar da minha casa. Então, eu vi acontecer o negócio. Veio antes de uma sociedade, né, junto com a Meet, que é uma grande amiga, na loja de sapatos, da Meet Shoes, e eu vi ela fazendo isso tudo, e eu falava, conversa de jantar desleal. Eu chegava em casa, perguntava pra ela o que ela fez no dia, 2 horas ela falando, depois ele, você? Eu falei, carimba aqui, carimba ali. Esse papel é mentira, e não é isso. Não, é porque era no computador, mas se fosse papel era aquilo. Desleal. E aí eu comecei a querer me interessar, entender o que ela estava fazendo, como é que era, e aí eu virava à noite com ela para ver como é que era, e comecei a me apaixonar por aquilo ali. O bichinho do empreendedorismo, eu falo que me pegou ali. E aí veio a Prudential. A Prudential apareceu como uma oportunidade, você inclusive que me indicou lá, né, a gente sentou comigo com a Lilian, vendeu pra gente, fez aquele espetáculo todo, a gente comprou, depois a gente conversando, eu falei pra você que eu tava super insatisfeito e não me via ali 30 anos, 35 anos fazendo a mesma coisa pra aposentar. 2 anos pra mim já deu. Queria tirar o time de campo. Entrei na Prudential, a área de vendas, nunca tinha vendido nada, mas quando os caras perguntaram assim, você tá disposto a... Pra você entrar, você precisa pedir exoneração, você tá disposto? Eu falei, na hora. Eu falei, uai, como assim? Pô, novo, de 25 anos, na hora, peço exoneração na hora. Fui pedir exoneração, o pessoal na AGU não sabia nem como é que dava uma exoneração lá. Pô, como é que não sei o que você fez? Eu falei, não, eu tô querendo pular fora. Ninguém nunca pediu assim, exoneração aqui, né? Aí eu falei, o que eu escrevo? Eu escrevo no papel aqui, eu quero sair, não sei o que, vazei. E entrei. E isso pra mim foi quando eu falo do negócio você falou da parte de o medo de ser um teórico, eu já sabia estudar, precisei estudar muito para passar na UNB, para passar em concurso, então eu já estava habituado com esse mundo do estudo. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, não sou desse meio, eu via você, eu via os outros lá, todo mundo ganhando dinheiro, performance, viagem para fora do país, a Dubai, a não sei o que. Eu falei, cara, eu vou perder para todo mundo se eu não fizer alguma coisa a mais. Então, vamos lá. Manjo de inglês, sei estudar. Tá, o que tem lá nos Estados Unidos que esses caras aqui não estão vendo? Então, comecei a pegar livro em inglês para ler. Pega livro em inglês, vê curso em inglês. Quem são os melhores lá dos Estados Unidos? É fulano, é fulano, é fulano. Pô, viaja para lá para ver seminário dos caras, para ver curso. Comecei a estudar enquanto eu estava trabalhando, enquanto eu já estava fazendo. Então, aprendi o modelinho lá, Rodrigo, se você fizer isso, dá certo. Falei,
fiz, deu certo mesmo, falei, legal. Então, se eu fizer muito, vai dar muito certo. Enquanto isso, deixou eu estudar lá. Basicamente, o que eu vi nos meus estudos foi entender o que eu estava fazendo. Então, eu falei, entendi por que montaram esse modelo, por que deu certo. Fiquei, assim, meu tempo como vendedor dentro de campo foi maravilhoso. Dinheiro, premiação fora do país. E eu vi muito rapidamente, Zia, assim, não que eu não queria ser vendedor, mas o bichinho do empreendedorismo que tinha me picado lá atrás, eu vi ali que eu estava desenvolvendo uma habilidade que ia ser vital para mim. Eu falei assim, eu preciso aprender tudo disso daqui, porque o dia que eu for empreendedor, isso daqui vai ser fundamental. Eu saber montar vários Rodrigos, montar vários caras que tenham essa visão de vendas. E dali, 2019 para 2020, eu assumi como CEO, né, da Rede OK, onde hoje você é o diretor, e num momento super conturbado, onde veio pandemia, e eu vejo que, assim, o fato de eu ter vindo do campo, eu diferente de você, eu não fui dentro de campo, lado do campo e cadeira do diretor. Eu fui direto de dentro do campo para diretor. Mas no momento que a empresa estava passando, pandemia, incertezas e tudo, fez toda a diferença para mim, porque eu pude estreitar os laços com o campo, né, com os vendedores, falava a mesma língua. Eu pude mostrar para todo mundo que, assim, cara, não tem gerente, não, todo mundo tem que vender. A gente não sabe se a pandemia vai durar 6 meses, 2 anos, 5 anos. Cara, todo mundo tem que vender o tempo inteiro. Então, começou a tentar criar essa cultura. Para mim, foi uma casca, assim, enorme que eu criei, porque quando você sabe, quando você tá na cadeira de diretor, é porrada de tudo que é lado. E aí, de lá, a gente teve a chance de empreender junto depois, montando essa equipe de vendas no mercado de segurança eletrônica. E hoje, né, passado esse projeto, você como diretor lá na Rede OK, eu ali no Grupo MEPAR, que é detentor ali da própria Rede OK, como conselheiro de startups na área de vendas, como sócio de algumas das empresas. E eu vejo que hoje o meu trabalho, muitas vezes como mentor, talvez, de quem está tocando a empresa, é fazer isso, é passar para o cara a visão assim, cara, você é o CEO da empresa, você tem que ser o melhor vendedor daqui. Você que tem que você vende para os funcionários, você vende para o mercado, você vende para mim como conselheiro, você vende para todo mundo. E às vezes o cara que é o CEO ali, ele quer só ficar sentado na cadeira dando ordem. Falando, não. Você tem que vender mais que todo mundo. Você tem que entender por que o teu vendedor não está vendendo, qual é a objeção que ele está levando. Ele tem que saber, ele tem que olhar para o gerente dele e o gerente tem que olhar para o diretor tem que olhar para você e falar que ele é o cara. Então eu vi que, assim, você precisa estreitar esse mundo. Você precisa trazer o cara que está lá na cadeira de diretor. Ele tem que ficar próximo do campo também, ele tem que ver o que está acontecendo. Senão ele vai contratar errado, ele vai contratar um técnico errado, ele vai contratar um jogador errado que não tem nada a ver com o fit do time. Vai precificar errado. Vai errar tudo. Vai oferecer o produto errado. Vai errar tudo. Que é o playbookzinho que a gente vê acontecendo na maioria das empresas. Você tem aqui em São Paulo, lá na Faria Lima, o escritório da empresa. Tá bom, mas os vendedores estão onde? Estão em Alagoas, velho. Cara, se você não tem uma comunicação muito clara, vai dar muito errado. Hoje o Brasil é muito grande. Então, assim, eu aprendi isso e esse gosto que eu criei sempre por entender o que eu estava fazendo e por sempre me preparar para o próximo passo. Então, como assim? Quando eu era vendedor e que eu percebi que, cara, essa habilidade vai ser vital para mim quando eu for empreendedor, eu já sabia que eu precisava desenvolver habilidade de gestão, habilidade de liderar a equipe. Eu já sabia que eu precisava vou precisar entender, além de vendas, sobre marketing, sobre tecnologia, sobre processos, sobre RH, porque se eu for um dia líder de uma empresa, eu preciso saber dessas coisas. Você não vira CEO da empresa sabendo só de vendas. Então, eu já comecei a estudar aquelas coisas enquanto eu era vendedor. Pô, o que aquilo mudava para minha atividade de vendas? Nada, mas eu estava olhando 2, 3 anos para frente, assim, um dia eu vou abrir minha empresa e eu vou precisar dessas coisas. E aí me chamaram, e aí é interessante isso, Zi. Me chamaram para ser CEO quando eu já estava pronto. Não era tipo assim, pô, vamos te dar uma chance. Não era isso. Era assim, cara, você tá aí performando em vendas, mas você já tá pronto para ser CEO. E, de fato, eu já tava estudando, tinha um tempo, já tava vendo. E quando sentamos para conversar, os caras falaram, ué, é só bota a camisa e vai jogar. Então, tá pronto. Né? E eu vejo que, assim,
É sempre assim. Hoje eu já tô olhando 2 anos na frente. O que eu não sei ainda que eu preciso saber para daqui a 2 anos, para talvez a oportunidade que eu teria daqui a 2 anos ela acontecer daqui a 1. Sim. Entendeu? E aí eu acho que isso é gestão de carreira. E no CT a gente tenta ensinar isso pro vendedor. Cara, você quer crescer na sua carreira, você tem que estar olhando 2 anos na frente. Você tem que estar olhando 5 anos na frente. Tem gente que o cara não sabe nem o que ele quer ser. O cara não sabe nem por que ele tá ali. Né? E assim, você não vai crescer. Não vai crescer. Principalmente nessa ladeirinha corporativa de, pô, quero ser gerente, quero ser diretor, quero ter minha empresa. Cara, você quer ter sua empresa, você vai trabalhar 24/7, amigão. É dinheiro do teu bolso que você tem que botar no negócio. Então, assim, é outro jogo. E essa esteira da evolução, é engraçado que muitas pessoas almejam exclusivamente isso. Sim. Né? A cadeira. Sim. Quantas entrevistas eu não fiz que o cara falava assim, não, eu quero ser gerente de vendas. Aí você vai olhar para o cara, ele não está pronto ainda nem para ser vendedor direito. Exato, mas ele já está olhando para ser... Mas ele foi gerente em algum nicho, algum mercado menor e tava, não, eu quero ser gerente. Se for para ser vendedor, eu não quero. E às vezes ele tem uma oportunidade de crescimento muito grande, remuneração maior, se ele fosse gerente num outro nicho, e ele não aceita porque ele quer ser gerente, né? E aí é muito mais o apego pelo cargo, pela função, do que de fato eu acho que são outra coisa. Eu acho que são 3 coisas que precisam compor dentro de um planejamento de carreira. Você precisa ter, sim, a remuneração. Você precisa ter esse crescimento, que eu falo que não é nem às vezes um crescimento profissional, é mais um crescimento pessoal mesmo. Eu me comparo muito com, cara, o Rodrigo de 5 anos atrás. Hoje, se eu fosse sentar com o Rodrigo de 5 anos atrás, cara, não é dar aula, não. É dar um MBA, pô. Sabia nada naquela época. Então, assim, você precisa estar evoluindo. E reconhecimento, que eu acho que é fundamental também. Então, eu também discordo das empresas que também não estão nem aí pro nome, pro cargo, porque eu acho que isso tem um peso, sim, porque isso chancela as outras 2 coisas. Chancela o crescimento financeiro, chancela o crescimento pessoal e profissional. Quando você chega no Zied e fala, cara, você é o diretor comercial da Operação Brasil. É diferente de falar assim, você está liderando o time de vendas. É diferente. Né? Você é o CEO da empresa. É diferente de falar, toca aí. Eu toco lá o negócio. Apesar do que, para mim, os melhores CEOs são os caras que... Ontem eu tive uma reunião dessa, inclusive, que uma outra sócia que eu tenho virou e falou assim, eu não sou CEO, eu sou chão de fábrica. Porque se precisar limpar o chão aqui, eu limpo. Se precisar trocar o papel higiênico, sou eu que troco. E, cara, eu acho isso demais. Demais. Porque também tem muita gente que sobe no tamanco ali e fala, não, já passei dessa fase. Na verdade, não. Na verdade, cada vez mais você joga em prol da empresa inteira. Né? Antes você só estava preocupado em vender, agora você é CEO da empresa, você tem que estar preocupado com tudo. Véio. Faltou água, bicho. E aí, quem vai resolver? Em última instância é você. Né? É isso mesmo. Cara, vender transforma? Transforma demais. Eu acho assim, transforma a pessoa que está vendendo, porque se eu consigo te vender algo, automaticamente a gente precisa gerar uma conexão, você precisa confiar em mim para eu te vender alguma coisa. Então, só isso já transforma, porque você tem uma relação. Transforma o cliente que comprou, porque você vendeu algo para essa pessoa e ninguém vende nada ruim, né? Na teoria, mesmo que o discurso seja mentiroso, o objetivo do discurso é que no final seja algo bom. E transforma uma empresa, porque se você quer fazer qualquer empresa prosperar, é vendas. Você precisa vender. E para mim é o maior erro hoje das startups, das empresas de tecnologia que nascem com um sonho muito bonito, com um projeto muito bonito, mas e como é que vai vender? Não sei. Então começou errado. E transforma um país, porque aí você começa a mexer na economia inteira. Pensa se... quem vendeu também, né? O vendedor. O vendedor, foi o primeiro, né? Que é quem vendeu, quem comprou, a empresa e o ecossistema, o país, a cidade. Se você parar para ver, por exemplo, as cidades no Brasil que têm maior índice de desenvolvimento, o IDH, né? Ou que são cidades extremamente empreendedoras. Sim. São cidades em que você tem negócio sendo feito o tempo inteiro. Por que São Paulo é o que é perto do resto do Brasil? Porque aqui acontece negócio. Aqui você vem para cá, a cidade respira negócio. Você é sugado pelo ambiente de negócios aqui. Tanto que acho que você viveu isso também. De Brasília para cá. Em Brasília a gente conhece uma pessoa, você não pergunta o que a pessoa faz.
São Paulo é a primeira pergunta. Pô, o que você faz? Eu trabalho em tal empresa. Eu faço isso. Pô, que legal. Eu tenho um amigo que também faz, não sei o quê. Brasília, ninguém pergunta. Você vai perguntar da família. Às vezes você convive com aquela pessoa 1, 2 anos sem saber o que ela faz. Sem saber o que ela faz. Sem saber o que ela faz. Então aqui, São Paulo respira respira negócio. Né? E isso traz essa mentalidade. Então vender transforma muito. Transformou minha forma de pensar, transformou minha forma de pensar minha vida financeira, os meus negócios, o que eu quero construir para os meus filhos. Tudo passa por vendas. Quando eu monto o meu plano, eu quero chegar aqui. O que eu preciso fazer? Na verdade, não é o que eu preciso fazer. O que eu preciso vender? Preciso vender aqui, preciso vender dentro da minha empresa, preciso vender para os meus sócios. Você começa a montar um plano todo em cima disso. Qual que é a tua opinião com relação a isso? Sobre transformação de que vendas? A gente, quando criou o CT, a gente tinha um desejo, que era fazer as pessoas entenderem que todo mundo vende. Né? Essa foi uma das nossas principais motivações. E acho que passa por tudo isso que você falou, porque quando a gente vende, a gente está ajudando outra pessoa, a gente está crescendo, a gente está ajudando o país, ajudando a economia, você está trazendo uma solução para alguém, resolvendo uma dor, você está sustentando sua família, você está crescendo, e é um pouco disso, a gente entender esse poder da venda, né? E não a venda como nos foi ensinado. Que é aqui, toma um contrato. Sim. Né? Então isso parte um pouquinho dessa nossa missão, né? De, poxa, quando a gente vê um advogado que consegue virar essa chave e falar assim, cara, eu preciso de algumas técnicas aqui para eu convencer meus clientes a fechar um negócio comigo. Sim. É uma venda, mas não se vê dessa forma. Né? O advogado não se vê um vendedor, o profissional de educação física não se vê um vendedor, o dono de uma loja aqui, de um restaurante, não se vê como vendedor. Então, se a gente conseguir, né, mesmo que minimamente levar essa visão para muitas pessoas, eu acho que a gente vai estar fazendo uma diferença muito grande, transformando muitas vidas. E assim, a gente já está chegando no final aqui do episódio. Eu queria fechar justamente com essa discussão de como mostrar para as pessoas que às vezes têm vergonha de dizer que é vendedor, têm medo, não querem aprender a vender porque acham que é algo ruim. E eu acho que você trouxe um ponto que eu vou dar esse exemplo do advogado. Pô, o advogado, para ele ter mais clientes, aí de repente ele fala, poxa, eu precisava aprender alguma técnica para eu vender mais. Eu acho que muita gente ouve essa frase que eu acabei de falar, que você acabou de falar, e pensa assim, pô, peraí, aí é manipulação. Peraí, vai enganar. Como assim? Não é algo legítimo. Só que não, é técnica de comunicação. Eu acho que é até uma maturidade profissional você entender isso, que se eu quero vender mais, vamos dar o próprio exemplo do CT. Beleza, a missão do CT é fazer com que as pessoas entendam que todo mundo é vendedor e que vender transforma. Transforma quem vende, transforma quem compra, transforma a empresa, transforma a cidade, transforma o país. Cara, isso tudo é muito bom, uma missão muito boa. Beleza, para eu vender isso para uma população que tem um preconceito com vendas, se eu só ficar aqui falando, não vai bater, vai voltar, não vai dar certo. Então eu preciso ter alguma técnica, eu preciso ter alguma forma de chamar a atenção desse pessoal para que uma vez com a atenção deles eu possa falar, gente, essa é a minha mensagem. Aí eu tô vendendo. Então assim, vender para mim nada mais essas técnicas nada mais são do que um caminho para eu levar algo de bom que eu tenho. E não uma forma de enganar. Dá para usar para o mal? Dá. Como qualquer profissão. Agora... Um carro, dá para usar para o mal? Dá. Dá para você matar alguém com carro. Qualquer coisa boa você pode usar para o mal. Dá para matar alguém com carro. Agora, eu vejo como essa maturidade profissional é um instrumento para eu levar algo bom para a pessoa. O advogado que sabe vender, ele resolve a vida de um monte de gente. Né? O médico que sabe vender, ele pode salvar uma vida, sabendo vender bem um tratamento. Porque eu já vi médico que não sabe vender, que tinha o melhor tratamento na mão, mas não soube vender. Não convencer o paciente que ele precisava fazer aquilo. E às vezes você perdeu uma vida ali. Na separação dos meus pais, eu tive um caso desses com 2 advogados, né, que iam fazer a separação. E um deles, super conceituado, escritório chique,
assim, chega lá, esse cara é bom. Mas na hora que ele foi explicar pra gente o que ele ia fazer, a linha de defesa e nos transmitir aquela confiança, cara, ele não fez, ele atropelou. Ele achou que só o nome e o status venderiam por ele. E aí a gente foi num outro advogado que, assim, não tinha toda aquela estrutura, não sei o quê, mas ele nos explicou exatamente qual seria o passo a passo, o que ia acontecer, por que ele era o cara mais preparado para fazer aquilo, por que a gente podia ter a confiança nele, nos trouxe o preço, os valores e tudo, e com uma tranquilidade enorme a gente decidiu, né? Então é um pouco disso que você está falando, não é enganar, é saber explicar para o outro que de fato você tem uma solução que vai resolver uma dor dele, ou de fato você tem um produto, ou de fato você é a pessoa apropriada, certa, para resolver aquilo para ele. Sensacional, é isso. E eu acho que a grande missão é essa, é mostrar que todo mundo é vendedor, né? Os melhores médicos, eles são excelentes vendedores, os melhores empresários são excelentes vendedores, os melhores gestores são excelentes vendedores, porque você precisa vender para sua equipe, liderança é uma venda contínua, você está sempre vendendo a sua liderança ali. E a gente já está chegando agora ao final desse episódio, e se você tiver alguma consideração final, o que você falaria para essas pessoas que talvez não se enxergam como vendedores, mas que têm a dor, mas não sabem dizer qual é a dor, né? Poxa, eu preciso vender, mas eu não sei se é isso mesmo. Cara, eu diria que vender transforma. Mas para passar por uma transformação, a gente tem que buscar e a gente tem que aprender. Eu não vou ficar magro amanhã sem eu passar por um longo período de treino, sem eu mudar meus hábitos, sem eu me alimentar melhor. Eu não vou aprender sobre direito se eu não passar por um curso de 4 anos de faculdade. E vender a mesma coisa. Transforma, todos precisam. Mas a gente precisa buscar conhecimento e aprender. Perfeito. Né? Não basta, não, então beleza, sou vendedor, vamos vender. Não, calma. Vamos entender. Vamos entender e fazer direito. Perfeito. E se eu pudesse deixar uma mensagem, o Zia já deixou uma mensagem aqui para quem não é vendedor, né, e precisa entender isso que vender transforma. Se eu puder deixar uma mensagem para quem é da área de vendas, eu vou puxar muito da tua história, é isso. Olha um pouquinho para frente, se prepara, né? Acho que tanto eu quanto você, a gente teve as oportunidades que a gente teve porque a gente estava preparado na hora certa, seja por ter tido resultado, seja por ter se preparado com antecedência, seja por já ter olhado e falado, eu quero trilhar esse caminho, o que eu preciso saber, porque o que tem de vendedor hoje, ou de gerente, ou de diretor comercial, à deriva no mercado sem saber qual que é o próximo passo. Não sei, deixa a vida me levar, um monte. Agora, os melhores, é muito fácil pra gente que tem equipe de vendas, a gente vê um vendedor que já fala assim, daqui a 5 anos eu sou diretor. Legal pra caramba. Legal pra caramba. Qual que é o plano? O plano é esse. Diferente. Vambora. Se prepare. Se prepare. Vamos ficando por aqui, então. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Vendas a Esporte. Nós estaremos em breve. Siga o CT de Vendas nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Meu Instagram, @o_Rodrigo Spínola. O Instagram do Zied, @ZiedSami, né? Isso. Zied, Z-I-A-D, Sami, S-A-M-I. Agradeçam porque ele não botou o Zied Sami Gabi, aí não ia 0 seguidores. Obrigado pela audiência. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Valeu, galera.